E aproveitando, Aldair, fala para nós sobre os arquétipos e as sombras, né? Como, especialmente as sombras, né? O que tem a ver, né, os arquétipos e as sombras com o sucesso ou com o fracasso de um negócio? Maravilhoso, pergunta maravilhosa. Eu vou responder sua pergunta, mas antes eu queria falar algo muito importante que vocês falaram aí quase agora, sobre empreender sem propósito. Existem dois tipos de perfis de empreendedores. Existe aquele empreendedor que é o empreendedor da oportunidade, e existe aquele empreendedor que é um empreendedor que quer construir algo sólido, algo que vai deixar como referência. Ele quer se tornar uma referência. É interessante que eu conheço um grande empresário de Belo Horizonte, que ele tem esse perfil do empreendedorismo de oportunidade. Então, quando a moda teve alguns anos atrás, que o mercado estava super aquecido para sapatilhas populares, acho que eram sapatilhas de R$ 10, R$ 12. O que ele fez? Ele alugou um galpão, comprou toneladas de sapatilhas e começou a revender. E aí, quando essa febre passou, ele fecha tudo, pronto, bora para a próxima febre. Tem algo de errado quanto a isso? Não, é o perfil arquetípico deste empresário. Está tudo bem. O grande problema é quando a gente quer fazer algo, a gente faz algo, algum negócio, algum empreendimento, presta algum serviço, não porque está relacionado com a nossa essência, mas porque você pensa que aquilo ali que vai te dar um retorno financeiro. E aí você vê vários empreendedores quebrando a cara, por quê? Vão na onda da paleta mexicana. Vocês lembram da época da paleta mexicana? Que cada rua tinha uma paleta mexicana. E aí depois veio uma onda, depois não, né? Tivemos também a onda das barbearias, né? Então, cada rua tinha uma barbearia, todas iguais, todas do mesmo estilo. E aí o que acontece? Não tem público para todo mundo. Por quê? Porque satura o mercado. E muito mais, não só pela questão de saturar, como aquilo não tinha a ver com a essência daquele empreendedor, o que acontece? Ele não consegue continuar. Por mais que o negócio esteja dando bem, esteja dando lucro, algo dentro dele ele não se sente realizado. Ele não, só o retorno financeiro ele não é o suficiente para que a pessoa mantenha aquela energia, aquela alegria, aquela felicidade. Um negócio, ele existe com um propósito maior. O objetivo dele não é dar lucro. O lucro, ele é a consequência. E quando você enxerga isso, e é esse o estilo de empreendedor que me procura, não importa o segmento. Porque que todos os empreendedores que me procuram, sejam para consulta, sejam para mentoria, sejam para projetos de branding, o que todos eles têm em comum? Eles querem criar algo que seja maior do que eles. Eles querem se tornar uma referência. Eles querem resolver um problema que, na grande maioria das vezes, está relacionado com o problema que ele tinha. E aí, já respondendo a sua pergunta, o que os arquétipos e as sombras têm a ver com o sucesso ou fracasso de um negócio? Eu queria, antes de responder, eu queria deixar uma coisa muito bem clara. Aqui no Brasil, nós, brasileiros, somos muito intensos. Então, quando algo surge, quando algo surge, várias pessoas falando sobre isso ao mesmo tempo, e vão falando, até saturar. É muito comum isso em diversos negócios, em diversos segmentos.
Em 2020, mais ou menos, 2020, 2021, houve um boom, principalmente nas redes sociais, sobre esse assunto arquétipos. E aí, o que aconteceu? Muita gente começou a falar sobre arquétipos sem ter conhecimento verdadeiro, profundo e real sobre esse assunto, que é extremamente sério, né, da psicologia analítica. E aí, algumas pessoas falam, mas esse negócio de arquétipo, isso já passou, isso já era. Olha só, a primeira pessoa que foi Platão, há 308 anos antes de Cristo. Foi quando ele fala das formas primordiais da natureza. 2.200 anos depois, vem Carl Jung e dedica a sua vida a estudar e a trazer uma vasta literatura sobre inconsciente coletivo. Eu comecei a estudar sobre arquétipos em 2018 e ainda continuo estudando sempre, e não pretendo parar. Por quê? Só Jung deixou um conteúdo, acho que são mais de 12 exemplares, somente sobre arquétipos inconsciente coletivo. Então, o que eu quero deixar aqui muito claro é que não é um assunto raso e que não é modinha. Eu quero deixar isso bem claro. Quando a gente associa... É um assunto extremamente sério, né? Extremamente sério. Eu estou aí conversando e vendo a águia aí, linda essa águia aí, né? Na sua estante. E aí eu estou lembrando de um senhor que chegou para mim e falou assim, eu estou usando a águia, olha aqui, Edna, no meu celular, coloquei também no escritório, todo animado, gente. Eu, infelizmente, tive que falar com ele, assim, e a sombra da águia? Você conhece? Você sabe sobre a sombra da águia? Aí ele assustou, paralisou, ficou em silêncio, não falou nada, né? Aí eu peguei e continuei, porque todos os arquétipos têm a sombra. Depois você dá uma olhadinha lá no que o Aldair fala, que é especialista nesse assunto. Então, assim, é muito sério e as pessoas realmente tratam com irresponsabilidade, que acredito por não saber o quão é sério esse assunto. É isso mesmo. Infelizmente, com essa avalanche de pessoas criando conteúdo sobre esse tema sem o devido conhecimento, muitas ideias equivocadas foram disseminadas. Então, isso eu queria deixar muito claro, né? É um assunto que merece todo respeito, principalmente porque quando você associa esse conhecimento da psicologia analítica a um negócio, você tem um grande poder. Você tem dois grandes poderes. Primeiro, de autoconhecimento. Você consegue se conhecer melhor, suas forças e suas fraquezas. E, principalmente, você consegue conhecer o outro, o seu cliente. E nós sabemos que para ter um negócio próspero hoje em dia, é o jogo de conhecer pessoas. Quando você conhece o seu cliente, você consegue oferecer exatamente o que ele precisa, no momento que ele precisa. E mais, você consegue, ao se comunicar com ele, você consegue conectar emocionalmente, porque você entende o que é valor para essa pessoa. Então, quando a gente fala o que os arquétipos e suas sombras podem ajudar no crescimento ou no fracasso de um negócio, o que eu posso dizer é que é muito, muito, muito comum empresários, empreendedores extremamente talentosos, sejam mentores, médicos, advogados, arquitetos, terapeutas, não importa o segmento, pessoas extremamente habilidosas, mas que não conseguem ter um negócio próspero.
E aí eles olham para o mercado, olham para a concorrência e veem outras pessoas oferecendo produtos similares, serviços similares, e tendo muito mais sucesso. E ele não sabe o que ele fez. E aí ele começa a entrar naquele declínio que é de vamos baixar o preço. Então, eu preciso ter preço baixo para eu poder vender. E aí, quando esse empreendedor chega até a mim, a primeira coisa que a gente faz é o mapeamento da personalidade arquetípica dele. E aí a gente identifica as suas forças e as suas fraquezas. Seu lado de força e de luz e seus lados de sombra. E olha, quando a gente faz isso, as reações são as mais diversas. Alguns se espantam, alguns se chocam, alguns começam a chorar. Porque eles falam, daí eu estou vivenciando a minha sombra o tempo todo. É por isso que as coisas não estão rompendo. Então, esse conhecimento aplicado potencializa não só o seu negócio, mas principalmente você como empreendedor. Por quê? Todo negócio é uma extensão de seu fundador. O tamanho da sua empresa e do seu empreendimento, ele é proporcional ao seu tamanho. Por isso que a gente volta aí na primeira pergunta que a Cláudia fez. Qual é o maior erro? O maior erro é o autoconhecimento. Se eu não me conheço, se eu não sei quais são minhas forças, minhas fraquezas, para eu trabalhar essas fraquezas e ir crescendo e expandindo, quanto de sucesso cabe em mim e, consequentemente, no meu negócio? Você não precisa mudar quem você é. Você só precisa lembrar de quem você é. Parece simples, né? Mas a verdade é que muita gente está travada na carreira, nas finanças ou nos relacionamentos porque está tentando viver uma identidade que não é a sua. Vou explicar. Se você sente que não está no lugar certo, se vive se sabotando, se comparando ou duvidando do seu valor, ou se não consegue se destacar, mesmo se esforçando ao máximo, talvez o problema não seja o que você está fazendo, e sim como você está tentando ser. No mapeamento arquetípico, eu te ajudo a reconectar com a sua essência. Através da psicologia analítica, nós identificamos os arquétipos que moldam a sua personalidade. As forças inconscientes que explicam seus comportamentos, seus talentos, bloqueios e decisões. Em uma consulta individual online de 1h30, você vai receber um mapa arquetípico personalizado, revelando sua estrutura interna de personalidade. A análise dos seus pontos fortes, seus talentos naturais e diferenciais únicos. O mapeamento das suas sombras, padrões sabotadores que te travam sem você perceber. Um plano de ação e ativação de arquétipos para destravar seu potencial e alinhar sua vida de acordo com seus objetivos. É como fazer um raio-x emocional da sua vida profissional. Você começa a entender por que certos ciclos se repetem e como transformar isso em uma força. Olha só o que os meus mentorados relatam após esse processo. Clareza sobre a vocação e o propósito, mais autoconfiança para se posicionar, melhora nos relacionamentos e nas decisões profissionais, desbloqueio de padrões de autossabotagem e um novo olhar sobre dinheiro, carreira e autoestima. Esse mapeamento é para você que é profissional, autônomo ou empreendedor e busca clareza de propósito, reposicionamento, confiança e expansão profissional. Se você ainda não me conhece, eu sou Daí Belassini, mais conhecido como o psicólogo das marcas. Trabalho com arquétipos para desenvolvimento profissional há mais de 7 anos e já atendi clientes no Brasil e em mais de 12 países.
Como é uma consulta personalizada e profunda, só atendo um número limitado de pessoas por mês. Se você sente que chegou a hora de se reconectar com quem você é de verdade, entre em contato, clica no link aqui na descrição e fala comigo ou com alguém da minha equipe. Tire suas dúvidas e peça para entrar na lista de espera. Este pode ser o primeiro passo para uma nova fase da sua vida.